Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do quê? De deixar o like no vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E também tem caixa assombrada do mês de setembro ainda disponível. Temos algumas caixas sim ainda com o tema fantasmas. Não perca a sua, ok? Não perca a oportunidade. E vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui, o anjo. Só isso, o anjo. Vamos ver do que se trata. Os nomes já estão trocados, pode ler sem medo. A mudança / aparição. Vamos ver. Oizinho, Ana e assombrados, tudo bem? Pode me chamar de Fulaninha Sunset. Atualmente tenho 23 anos de idade e o relato que eu vou contar a seguir aconteceu lá em 2009. Guarde essa informação. Eu nasci em Santa Catarina e a cidade onde nasci sempre foi muito pequena, quase não tinha muito emprego. Então, em 2005, os meus pais decidiram se mudar para uma cidade maior, onde teria mais emprego e, quem sabe, tentar uma vida melhor, né? Finalmente, nos mudamos para Curitiba, no Paraná. Meu pai conseguiu uma casa bem grande, onde a gente pagava aluguel, trouxemos a mudança e aos pouquinhos arrumamos a casa. Eu era pequena, eu tinha só 5 anos de idade quando nos mudamos. Então eu arrumava as coisas do meu jeitinho, né? Afinal, eu era só um bebê praticamente. Enfim, Ana, nessa casa morava eu com 5 anos, a minha irmã de sangue de 12 anos, o meu pai e a minha mamim. O que é mamim? E a minha mamim. É isso? Meu pai e minha mamim. Minha irmã adotiva já era maior de idade e morava em outra cidade, mas sempre conversávamos pelo celular. Bom, os anos se passaram, a vida se reergueu, minha mãe tinha conseguido montar o salão dela em casa e o meu pai sempre trabalhou como mestre de obras. Então ele sempre tinha um emprego aqui, outro ali e minha irmã trabalhava também. E eu, como era a caçula, sempre estudei. Ana, eu sempre vi coisas sobrenaturais. Minha mãe sempre contava que antes de virmos para Curitiba, lá em Santa Catarina, eu sempre chorava de madrugada. Quase todo final de semana eu ia me benzer. Era dito e feito. Tanto que uma vez, enquanto morava lá, eu falava para minha mãe que eu via uma coruja sentada no canto da parede em cima do armário. E eu lembro até hoje da feição desse bicho. Hoje, como sou adulta, eu consigo tentar explicar como era esse ser. Ele era literalmente parecido com uma coruja gigante. Parecia uma mulher com capa de pena sobre o corpo e os olhos eram extremamente grandes e vermelhos, meio alaranjados. Eram frios e profundos e aquilo me encarava de uma forma brutal e mortal. Eu dormia em uma cama de casal com a minha irmã adotiva. Então, era sempre ela que me acalmava durante as noites. Tanto que um dia minha mãe já estava ficando cansada dessa situação e me levou para a benzedeira. E ela disse que tinham feito uma bruxaria para mim, porque eu era a bebê mais recente da rua. Morava numa rua sem saída. E eu sempre fui muito fofinha. Era uma bebê simpática. E a benzedeira disse que foi uma bruxa que morava na nossa rua que fez uma magia para mim. Acredita? Ela disse que a minha mãe, que era uma... Ela disse para minha mãe que era uma magia de querer. Sim, Ana, a bruxa me queria para ela. Ah, entendi. Nossa, para fazer o quê? Com um bebê? Por que ela me queria? Enfim, a senhora que me benzeu disse que a minha mãe precisava descobrir quem era, para só assim ela fazer a proteção para eu poder dormir e parar de ver coisas. Até que um dia minha mãe, me levando para a creche, eis que brota uma mulher na rua e subiu ali conversando com a minha mãe até o ponto de ônibus. E minha mãe, que não era boba, já ficou esperta, né? A mulher não a mulher não pega na minha mão? A mulher não pegou na minha mão, ou a mulher então pega na minha mão, eu acho, e fala o seguinte:
nossa, como essa garotinha é linda, de olhos negros, ela vai ser muito bonita quando crescer. Eu acho que eu quero ela pra mim. O quê? Fia, na hora a ficha da minha mãe caiu. Foi batata. No mesmo dia, depois do trabalho dela, ela me levou lá de novo na benzedeira e contou que achava que era aquela mulher da rua e tal. A simpatia que a senhora fez foi que sempre antes de eu dormir, era para minha mãe rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, colocar uma vassoura atrás da porta de atravessado, sempre que eu fosse dormir, não importava o horário. Minha mãe seguiu direitinho com a simpatia e simplesmente eu não chorei mais. Isso foi só um adendo aqui para vocês saberem que eu sempre via coisas de outro mundo. Agora vamos para a próxima parte dessa história, que é a casa. Voltando para a mudança, a casa onde a gente morava era grande. Tinha um baita de um corredor no meio e dos lados ficavam os quartos. Tinha 4 quartos. Eu dormia com a minha irmã de sangue, que aqui vou chamar de Aina. No quarto que eu dormia com ela, tinha uma beliche de solteiro. Ela dormia na parte de cima e eu na de baixo. Do lado ficava o nosso rádio, que a gente dormia ouvindo música pop. Ai, era tão bom. Enfim, eu sempre contava pra Aina que eu sentia medo daquela casa. Que eu sempre sentia alguém me vigiando e me chamando, sabe? Eu odiava ficar sozinha e, como sempre, os meus pais não acreditavam. Lá perto da cozinha, no começo do corredor, tinha uma porta de vidro e atrás dessa porta de vidro ficava a garagem. E eu juro, Ana, que eu sempre sentia alguém ali atrás daquela porta. E no quarto onde eu dormia era bem pequeno, só tinha cama e um armário branco. E no chão tinha uma mancha que nunca saía. Minha mãe passava cera, eu lustrava e nunca saía ou tampava aquela mancha. Guarde essa informação. Lembrando que o ano agora já era 2009 e eu tinha 9 anos. Eu já ajudava a limpar a casa, etc. e tal. Sim, eu sentia medo daquela casa, eu não dormia bem, eu acordava sempre de madrugada e ficava acordada. Já estava afetando a minha escola. Eu não conseguia me concentrar na aula de tanto sono que eu sentia. E olha que eu estudava à tarde. Até que um dia, eu estava no quarto sozinha, custei muito para dormir aquele dia. Minha irmã tinha saído para a baladinha, porque ela já tinha uns 16 anos. E eu vi, Ana, eu senti o meu corpo todo amolecer aquele dia. Eu me cobri ao máximo para não sentir medo, mas era inevitável não sentir aquele medo, aquela angústia. Mas era estranho, porque ao mesmo tempo que eu tinha pavor, eu sentia alívio. Sei lá. Então eu decidi olhar para os pés da minha cama e eu vi uma moça. Ela era tão bonita, cabelos longos e pretos, alta, branca, olhos castanhos e bochecha corada. Era muito bonita. Eu acho que devia ter uns 27, 30 anos de idade, por aí. Ela usava um vestido, era um vestido claro, não chegava a ser branco, e ela estava em cima daquela mancha que eu comentei. Eu olhei para ela por uns 10 segundos e ela sumiu. Desde que vi essa moça, eu não sentia mais medo. Acordei e falei para minha mãe e, consequentemente, o meu pai ficou sabendo. Agora, a descoberta. Passaram-se 2 anos desde que eu tinha visto aquela moça. Já era agora o ano de 2011 e eu tinha 11 anos e já dormia em outro quarto sozinha. Acordei e vi o meu pai falando com o dono da casa. E ele comentou que eu tinha visto uma moça no quarto e tal. E adivinhem? Adivinhem só. O dono veio e falou pro meu pai o seguinte. Ah, essa casa aqui é bem antiga. Já existe desde os anos 70. Passou muita gente por aqui. E o meu pai, antes de falecer, contou pra mim que aqui morava um casal. Um rapaz e uma moça. Ele era alcoólatra e batia muito nela. Ela não aguentava mais ele, só brigavam. E até que um dia ela acabou tirando a própria vida. E no chão ficou uma marca aqui, né, que saiu dela o sangue, sim. Ficou a marca no chão. E foi bem ali, ó, e apontou o dedo. Quando encontraram essa moça, ela já estava morta. Enfim.
Pasmem, Ana, foi bem no quarto que eu dormia com a minha irmã. Até hoje é a história que mais me marcou, sabe? Eu morei lá por muito tempo e nunca mais senti medo. Eu rezei por ela, pedi licença, né? Eu pedia licença toda vez que eu ia entrar naquele quarto. E foi esse o relato. Desculpa qualquer erro, se quiserem eu trago mais, pois desde então sempre fui muito ligada com esse lado espiritual. Beijinhos e abraços. Um beijo pra você, obrigada. Gente, então essa moça, aquela mancha no sangue era né? Aquela mancha no chão era o sangue da moça que naquele local acabou tirando a própria vida. Porque não aguentava mais o namorado, é isso? O marido, não sei. E aí ela apareceu. Foi assustador, mas é como se ela dissesse algo do tipo: sim, foi uma tragédia, sim, estou por aqui ainda, sim, estou sofrendo, mas não precisa temer, não precisa ficar com medo, tá? Eu não vou te fazer mal. Algo assim, né? Porque aí ela não sentiu, não teve mais insônia e tal, meio que a moça veio ajudar. Talvez estivesse por lá. E o rapaz? E o moço? Ele não morreu, né? Ele às vezes ainda estava vivo nessa época. Não, mas não sei, né? Da época sim, pode ser, vai saber. Década de 70 que isso aconteceu. Enfim. Mas é que o fato é que essa moça parece que trouxe um acalento e trouxe um lance desse tipo aí. Não precisa ter medo, meio que mesmo sem dizer, assim, ela apareceu, mostrou que era ela ali, ela não tinha maldade, eu acho, né? Foi triste o que aconteceu com ela, mas ela não tinha nada, assim, contra a garotinha ali, né? Vamos para o próximo relato, que é este. O que puxou a minha perna e enfiou o dedo no meu nariz? Meu nariz, me assustei agora, gente. Puxou a perna e enfiou o dedo no nariz. Que bom, porque já pensou? Só faltava, né? Assombração abusada desse jeito. Vamos ver. Oi, Ana, aqui é fulana e esse é o meu primeiro relato. Eu vou contar a experiência que o meu cunhado passou no sítio da família. O acontecimento foi no mês de julho deste ano de 2023. É bem recente e deixou todos da família de cabelos em pé. Voltando ao meu cunhado aqui, vou chamá-lo de Gordinho. Ele adora pescar e, para festejar os primeiros dias da aposentadoria, combinou com o meu primo, que é o responsável por cuidar da propriedade, de irem para o rio. A comunidade onde está o sítio é bem antiga aqui em Mato Grosso e fica no município Tal. Apesar da estrada já estar asfaltada, o clima é bem bucólico e pitoresco, típico de cidade do interior. Agora eu vou descrever um pouco do meu primo, que vou chamar de Juju. É importante contextualizar para vocês, para você e para os assombrados entenderem tudo aqui. O Juju, há anos, cuida do sítio com muito zelo e atenção. Sempre acompanhado pelo meu pai, que fica na capital, Cuiabá, e vai de vez em quando passear no sítio com a minha mãe e com os parentes. O meu pai passa o que precisa ser feito e o Juju executa o serviço. Além de cuidar também, né, da propriedade, sempre indo ver, observar a casa e tal. Ele não dorme no local, e isso é importante, e logo saberão o motivo. Pois bem, voltamos aqui ao acontecimento que agora será narrado pelo meu cunhado Gordinho. Então agora é o Gordinho contando, tá? Cheguei, como de costume, e muito animado, porque eu adoro pescar, estava recém-aposentado e seria muito justo, na minha primeira celebração, ir para o rio e ver o tempo passar sem hora nem dia para ir embora. Foi tudo normal, pegamos uns peixinhos e voltei para o sítio. Tudo estava indo bem. Antes de dormir, eu e Juju fomos em um espaço de lazer para assistir um jogo de futebol, mas a TV estava com problema. Então comemos uns espetinhos e cada um seguiu seu rumo. De volta ao sítio, cheguei, tentei ligar a TV, mas estava com problema e por estar bem cansado, resolvi me arrumar para dormir.
Na casa tem uma sala grande onde colocamos redes e colchões no chão quando vai bastante gente. Tem ainda 2 quartos com portas e ventiladores, sendo um deles com ar-condicionado, mas tive a brilhante ideia de dormir no quarto corredor, que costumamos falar por aqui. No quarto corredor? Ele fica antes dos 2 quartos. Nesse espaço, a minha sogra colocou uma cama de solteiro e uma mesinha, e também tem um ventilador de teto. Nesse quarto corredor é onde a minha cunhada, fulana, e o marido dormem. Pois bem, tudo normal, deitei para dormir, mas deixei a luz do banheiro que fica perto da sala com a porta meio aberta só para ter um feixe de luz, porque a casa fechada fica um breu no escuro. Peguei no sono e deve ter passado ali poucos minutos ou horas e eu perdi a noção do tempo. Quando senti que algo puxou a minha perna. No reflexo eu encolhi, mas não dei moral, sabe? Logo em seguida puxou novamente. Aí eu fiquei assustado e devo ter falado alguns palavrões, mas tentei voltar a dormir, mesmo já com um pouquinho de medo. Para piorar a situação, a coisa, sei lá o que era aquilo, tentou tampar ou colocar algo no meu nariz, me impedindo de respirar. Nisso o bicho pegou, né? Eu acho que eu levantei da cama em milésimos de segundos, já com os batimentos do coração assim na boca. Mesmo com muito medo, olhei a casa toda e não tinha ninguém ali. Eu estava realmente sozinho. Perdi as contas de quantos creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, sei lá, e outras orações eu rezei ali. Eu devo ter caído no sono rezando, porque eu dormi e acordei já com o dia claro. No dia seguinte, o combinado era voltar para o Rio e Juju chegou para sairmos. Contei minha experiência, mas o que ele fez foi dar muitas risadas e disse que nunca viu nada na casa. Eu ainda fiquei mais uns 2 dias no sítio e nas outras noites, graças a Deus, não vi mais nada, mas eu tentava não lembrar e rezava muito antes de deitar para dormir. Mas o que será que foi essa coisa que fez isso comigo? Ana e Assombrado, se tiverem alguma opinião ou experiência parecida, já deixem nos comentários. Ana, agora voltando, agora sou eu de novo, a fulana. Assim que o meu cunhado voltou para casa, ficamos sabendo do ocorrido. Nessa última semana de agosto, voltamos no sítio. Dessa vez, eu peguei 10 dias de férias e combinei com os meus pais de passar uns dias por lá. Fomos na quinta e ficamos 2 dias, só nós 3. Meu cunhado, minha irmã, um sobrinho e meu marido foram no sábado para passarmos o final de semana juntos. Pedi para o gordinho contar detalhes da experiência e eu que disse que mandaria a sua experiência para vocês no canal. O que me chamou a atenção, e por ter visto vários relatos sobre isso, foi que notei que tem um espelho nesse quarto corredor. Ele fica de frente na mesma direção da cama. Será que de alguma forma abriu um portal e algo saiu do espelho naquele dia e naquele horário? Nunca aconteceu isso antes, mas o meu cunhado não iria mentir. Todos nós acreditamos nele, mesmo sendo brincalhão. Dessa vez ninguém quis saber do quarto corredor. Ainda bem que era pouca gente e cada um escolheu um dos quartos ali para dormir. Graças a Deus ninguém viu nem sentiu nada. Ana, esse foi meu primeiro relato, tô torcendo para você ler, já consigo ouvi-lo em sua voz. Minha família tem muitos casos parecidos com este e vou tirar um tempo para escrever e mandar para o canal. Galera, não deixe de deixar o seu like e dar uma olhadinha na Loja Assombrada. Eu sempre sonhei em dizer isso. Beijos, Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados. Desde a pandemia, vocês fazem parte da minha vida. Amo o canal Assombrado e quando conto para os meus amigos que o meu passatempo é ouvir o canal, eles ficam assustados. Todos bobós cheira-cheira. O que é bobó cheira-cheira? Cuiabano fala muito isso. Quer dizer, são bobos mesmo. Abraços, um abraço para você. Muito obrigada. Então, talvez o espelho tenha a ver? Talvez sim, talvez não. Porque a gente sabe que as aparições, coisas desse tipo aparecem em locais que tem, mas também que não tem espelho. Dizem que o espelho pode ser um portal, principalmente voltado para a cama. Sim, pode ser, pode. Agora, o que era isso que mexeu na perna e foi um negócio no nariz? Sei lá, um belo de um zombeteiro que tava ali enchendo os pra covar, né? Falar, dá-me licença, que tu tá querendo
Será que era algum outro espírito querendo chamar atenção pra alguma coisa que ele queria falar? O duro é isso, gente. O espírito consegue puxar nossa perna, enfiar um negócio no nariz, mas não consegue falar? Fala assim, eu preciso de ajuda, né? Faço uma oração, estou precisando. Mas não. Aí o que a gente faz? Fica com medo. Você fala, sai daqui, né? Coitado, às vezes tá precisando de ajuda. Não sei. Na dúvida, minha dica é, faça uma oração por aquilo. Vai que é alguém precisando de ajuda. Faz uma oração, fala, ajuda aí essa pessoa que está aqui, que me deixa dormir. Né? Mas às vezes também tava só enchendo o saco mesmo, né? Vai saber. Tava ali. Agora, quem é, por quê? Foi só uma vez, não era uma aparição constante ali, não sei se foi algo pontual mesmo. Um duende, será um gnomo, um saci? Que faz traquinagem assim? Vai saber, né? É difícil dizer. Vamos para o próximo relato, que é este. Sonho ou Viagem Astral, parte 2. O tal do Bruce Wayne. Esse foi o que a gente leu no ao vivo, aqui no dia do Almanaque Assombrado, do Almanaque 1000, que a gente leu ao vivo. Vamos ver a continuação, vamos lá, do moço que ela sonhou. Até guspia. O moço que ela sonhou, depois ela encontrou nas redes sociais. O cara tem que ela sonhou várias vezes e no sonho... Vamos ver. Pra quem não viu, tá lá, o relato tá lá no Almanaque. Foi um relato que eu contei ao vivo no Almanaque comemorativo de número 1000, tá? Olá, Ana e Matheus, espero que esteja tudo bem com vocês e com sua família. Sou a fulana que escreveu sobre o sonho que eu tive com um inglês, cujo nome fictício no relato anterior eu disse que era Bruce Wayne. Antes de começarmos, vou esclarecer as dúvidas da Ana maravilhosa. Sim, eu mandei mensagem nas redes sociais dele, mas até hoje eu não obtive retorno. Provavelmente deve ter me achado uma stalker louca. Nos sonhos, conversamos em inglês. A língua não foi uma barreira, pois eu também sou fluente. Ai, que bom, olha só, já é bom aí também. O nome dele é bem peculiar. Como se fosse tipo Filisbino Triguirino, sabe? Algo assim bem incomum. Ana linda, depois do primeiro sonho, porque o que aconteceu, gente? Ela sonhou com um homem que ela nunca viu e esse homem era um inglês alto, tinha um nome bem peculiar, esse nome foi dito a ela no sonho, já um nome bem diferente, não era José da Silva ou Charles, sei lá o que, sabe? Um nome comum, inglês ainda. Mas era um nome bem peculiar e ela sonhou com esse homem, com esse nome. Eu falei, mas gente, o que é isso? Sabe aquele sonho real, aquele sonho que parece que você encontrou com a pessoa de verdade? E ficou aquele sentimento, aquela coisa, e depois sonhou de novo, e depois resolveu procurar nas redes sociais e viu que o cara existe. E a hora que ela... Não lembro se foi bem assim. Eu sei que ela viu lá ou chegou até ela, não sei. Eu sei que a hora que ela viu a foto do cara, que tinha o mesmo nome que foi dito no sonho pra ela, era o mesmo rosto, era o cara. Falei, com esse cara que eu sonho. E com o mesmo nome, um nome peculiar. Vamos lá, continuando. Então, Ana, depois do primeiro sonho que eu tive, eu fui pesquisar a vida dele, né? Sim, eu sou dessas. Descobri que ele é de um país cujo idioma oficial é o inglês, que ele é solteiro, que lá fora a banda dele é tipo assim, o Paralamas do Sucesso lá da região dele. Tanto que se você olhar nas redes sociais dele e da banda, eu não tenho nenhum amigo que o segue. Nenhum. A não ser 2 famosos que eu sigo e que por razões óbvias não me seguem de volta, né? São famosos. Ana, às vezes que eu sonhei com ele, eu senti uma paz tão grande que parece que a minha existência fez sentido. Eu não sei explicar. Eu entendo. Durante a pandemia, logo após o segundo sonho, eu fiquei tão impressionada que eu fui atrás para ver se ele estava vivo, porque eu, como médium, já sonhei com gente assim e a pessoa não estava mais entre nós. Enfim, fui conferir, né? E ele fazia aquelas lives nas redes sociais e tal.
E eu, como comentei anteriormente, eu acho as músicas chatas, mas gosto é gosto. E no mesmo dia, isso tem no YouTube, tá, gente? E no mesmo dia ele cantou uma música sobre sonho. E eu fiquei, tipo, assustada. Eu juro que eu tentei assistir tudo, mas, sabe, não é minha praia. Eu achei entediante e pronto. O último sonho que tive com ele, eu estava subindo em um lugar alto, parecia uma escada ou montanha, sei lá. Sabe aquelas iguais de Machu Picchu? Tipo isso. E eu estava preocupada no sonho com alguma coisa. E ele apareceu no pé dessa escada ou montanha e pegou de leve a minha mão e eu senti uma paz. E eu disse que tinha que subir a escada. E acordei me sentindo tão bem. Enfim, Ana, é isso. Eu espero que me perdoe pelos erros de português, pois digitei pelo celular. Agora é só pra mim, dá licença. Mas eu conheço a banda. Eu conheço as músicas. Depois eu vou procurar mais pra ver a carinha dele. Quase que eu tô cantando a música aqui. Não vou entregar. Mas eu conheço. Nem sabia que era em... Tá. Olha, mas muito interessante, né? Vai ser difícil, né? Mas tenta. Eu continuaria tentando contato. Porque se é pra ser, vai que é numa outra dimensão. Vai que vocês têm alguma coisa numa dimensão paralela. Não, mas eu continuaria assim, tentando. Vai que, né? Vai que o destino junta de alguma forma aí. Vai saber, né? Só que você vai ter que ser sincero. Falar, gostar da tua música eu não gosto. Mas você me faz tão bem. Olha, mas é interessante isso, né, gente? Como assim que a pessoa nunca viu a outra, sonha com um rosto, sonha com um nome que é tão único e depois descobre que tudo isso existe, que o cara existe, que é aquele rosto, que tem aquele nome, né? É estranho. Será que eles se encontram no astral? Ai, que eu queria saber dele também, né? Nessas situações, se tem uma correspondência. E como que é essa música de sonho aí que ele tava cantando? Será que ele também já teve alguma experiência assim? Ai. Interessante. Alguém já passou por uma situação desse tipo? Conta pra gente que a gente quer saber, né? Assombrados. Vamos pro próximo relato. Meu avô veio me avisar de sua morte. Oi, Ana, meu nome é Fulana. Sou seguidora do canal desde a época das fotos assombradas. Eu amo seus relatos. Enfim, vamos ao que importa. Não vai ter nomes no relato e se tiver vai estar trocado. No ano de 2019, descobrimos que o meu avô tinha um câncer. Já estava muito avançado. Ele chegou a fazer radioterapia, cuidei dele durante esse tempo. E eu, por ser a primeira neta, era que ele era mais apegado. Sempre quando acontecia alguma coisa, ele pedia para me chamar, sabe? E em meio ao tratamento, ele pegou ele desenvolveu uma forte depressão. E só quem conseguia tirá-lo da cama era eu. Então, todos os dias, após chegar do trabalho, eu morava quatro casas depois, eu ia para casa dele para passear com ele, nem que fosse até a esquina, só para ele andar um pouquinho. Porém, não durou muito tempo. Ele veio a falecer em outubro de 2018. Eu lembro bem daquele dia, ele começou a passar mal por volta do meio-dia. Levamos ele para o hospital. O médico que o atendeu foi bem sincero com a gente, que ele iria internar o meu avô, colocá-lo no oxigênio, administrar morfina, porém, não era para esperar que ele voltasse para casa. Então eu voltei para casa e minha mãe ficou lá. Na casa em que eu morava era 2 andares e embaixo tinha uma janela que dava direto na porta do meu quarto. Deixei ela aberta, pois já sentia que algo poderia acontecer e o meu sono é muito pesado. Eu não acordo fácil, então pensei que deixando a janela aberta, ou a porta, não sei, deixando aberta seria mais fácil que alguém viesse me chamar.
Quando foi por volta da 1 da manhã, o meu ex-marido me acorda, avisando que estavam me chamando lá fora. Levantei da cama e olhei em direção à janela. E nesse momento eu vi o meu avô ali, em pé, olhando para mim. Eu desci a escada olhando para ele e ele olhando para mim, mas sem dizer uma palavra. Quando cheguei no último batente ali, a imagem se desfez e no lugar apareceu a minha tia, que veio avisar que meu avô havia acabado de falecer. Por mais que eu já estivesse esperando por aquilo, foi um baque. Fui para a casa do meu avô, chegando lá contei o acontecido para minha avó e ela falou assim: ele veio lhe avisar porque tudo que acontecia com ele pedia para te chamar. E ele passava o dia todo perguntando por você. E isso me confortou um pouco. E até hoje, 5 anos depois, eu sou a única da família que sonha com ele. Sempre ele vem e me abraça. Não diz nada, só me abraça. Como se viesse para aliviar um pouco a saudade, sabe? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Tenho muitos outros de hospital. Eu sou técnica de enfermagem e a gente passa por cada coisa. Mas são coisas para os próximos capítulos. Um beijo para você, muito obrigada. Olha que interessante, ele veio mesmo se despedir, né? Talvez ele estivesse ali junto e fez você vê-lo, né? Ele quis, vamos dizer, dar a notícia assim. Bem interessante. Essas coisas acontecem mesmo. E os sonhos, né? Esses encontros, parece, né? Em sonhos. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Vamos para o último relato de hoje, que é este daqui. Cuidado com o que desejas. Último relato desta noite. Olá, Ana, sou fulana, tenho 20 anos e sou de Braga, Portugal. Olha que legal, um relato aqui de Portugal. E acompanho os relatos já há alguns anos. Não sei quantos, mas sei que não é de agora. Eu queria compartilhar um relato que aconteceu em 2019 e que me fez refletir bastante. Não vai ter nenhum nome, eu vou escrever em português de Portugal. Se tiver alguma expressão ou palavra que em português do Brasil seja diferente, eu vou tentar deixar claro aqui ao que eu quero me referir. Ok, obrigada. Era julho de 2019, o meu aniversário estava próximo e eu estava bastante desanimada porque eu queria muito que uma tia minha, por quem tenho muito afeto, viesse ao meu aniversário. Porém, ela mora na Suíça e só vem em época de Natal. Só para contextualizar, essa minha tia é mais velha que eu, apenas 13 anos. Eu cresci com ela. Para mim, ela é uma amiga. Sempre me apoia, me aconselha em tudo. Para você ter uma noção, eu me assumi lésbica em 2020 e foi ela quem mais me apoiou e ajudou a lidar com a minha mãe, que não achava lá, né, não concordava muito com o assunto, vamos dizer assim. Voltando ao relato, eu queria tanto que ela viesse naquele ano que eu decidi colocar a lei da atração em prática. Eu sabia que estava sendo um pouco egoísta, né? Porque as passagens de avião eram muito caras e ela estava grávida naquela época, o que fazia com que ela enjoasse muito no avião. Mas mesmo assim eu queria, então eu insisti e todos os dias eu desejava que ela viesse ao meu aniversário. Até que exatamente uma semana antes do grande dia, o meu avô materno, pai da minha tia, teve um acidente de trabalho muito grave. Os médicos não tinham fé que ele ia sobreviver. Ana, ele trabalhava numa empresa de transportes de encomendas e uma senhora bateu em alta velocidade na van do meu avô, que fez com que o meu avô fosse assim contra o muro. A van dele não tinha airbag e o meu avô ficou preso lá. Ele ficou inconsciente na hora. Ele estava completamente desfigurado. Ainda estava vivo e foi levado às pressas ao hospital. Ninguém acreditava que ele ia sobreviver. Toda a família ficou abalada. A minha avó rezava todos os dias, não comia. A minha mãe tinha que obrigá-la a comer.
E assim que a minha tia soube da notícia, comprou as passagens de avião para Portugal, já com intenção de se despedir do pai. Por um milagre, ele sobreviveu. O próprio médico diz que ele devia ter sido, que ele provavelmente foi protegido por algo espiritual, porque ninguém naquele hospital acreditava que ele ia resistir, que ele ia sair vivo daquela, principalmente por conta da idade. Mas até hoje ele não consegue andar sozinho. Ele tem algumas sequelas e nunca mais dirigiu, coisa que ele sempre amou fazer. E eu consegui, né, que a minha tia estivesse no meu aniversário, mas foi o aniversário mais triste da minha vida. Até hoje sinto que tenho uma certa culpa do que aconteceu ao meu avô e acredito que foi um castigo para mim, porque eu tenho um amor incondicional aos meus avós maternos. Deixo aqui um recado a quem, assim como eu, tem uma grande facilidade em atrair o que quer. Por vezes as coisas podem não correr da forma que queremos. Beijinhos! Um beijo para você, muito obrigada. Então, esses dias eu tava falando a respeito disso, desse negócio que a gente às vezes pede e a coisa pode até vir a você, mas vem de uma forma que você nunca imaginou que pudesse, tipo, se eu soubesse que fosse assim, eu não queria, sabe? Aí eu não sei se... Então, é difícil dizer se isso acontece, se é... Quem manda isso pra gente? É uma força inteligente que escuta o que a gente pede e retorna? É uma força, só uma força, que não vai pensar, por exemplo, já que ela está me pedindo, vou mandar a tia dela, porém vai ser nessas circunstâncias ruins, sabe? Ou se simplesmente é uma força que a gente movimenta, fala, eu quero, então as coisas vão se movimentando, sejam boas ou ruins, mas chegou, tá vendo? Chegou. A tia foi, mas por uma via não legal, né? Que não foi nada legal. Preferia que ela não tivesse vindo, então. Então, será que a gente tem que formular melhor os nossos desejos? Né? Do tipo, se for para, né, se for do agrado, se for bom para todos, eu gostaria muito que ela estivesse aqui, né? Esse é o meu desejo, eu gostaria muito que ela estivesse aqui, mas se isso também for bom para ela, for bom para todo mundo, que nem ela já estava falando, eu sei que eu fui egoísta, porque tava caro a passagem, ela tava grávida, enjoava no voo, então não seria muito legal, não tava legal para ela aí naquele momento, mas mesmo assim ela desejou. Não que ela tenha culpa também nisso, né? Porque a gente não vai se culpar agora, a gente quer muito uma coisa, né? Mas será que tem esse lance, né? Essa atração aí, quando algumas pessoas mais facilidade do que outras para atrair as coisas, né? Esse desejo, não importa o que aconteça, eu quero isso aqui, só que de repente vem por um jeito. Quando foi um relato que a pessoa era os números de Grabovoi, não sei o que ela ficou meio receosa, porque ela precisava de um dinheiro, ela precisava muito de um dinheiro, ela tava querendo que entrasse um dinheiro e não sei o que lá, e aí ela tava pedindo isso e de repente, tipo, o marido dela sofreu um acidente, quase morreu num acidente de moto, uma coisa assim, mas aí o seguro ela acabou recebendo um dinheiro do seguro, então foi assim, o dinheiro entrou. Mas a que custo? Do marido dela quase morrer, né? Foi uma coisa assim, eu preferia não ter recebido, então, esse dinheiro. Se eu soubesse que fosse desse jeito, que o dinheiro viria até mim. Entendeu? Esses lances, assim. Conta aí pra gente se você já passou por uma situação desse tipo, né? Se for comentar, que seja com respeito, mas tem essas coisas, né? Às vezes não. Às vezes a gente deseja uma coisa e a coisa vem de uma maneira legal, né? Veio, olha só, eu desejei tanto e aquilo aconteceu, veio, mas de uma maneira legal, boa para todo mundo. Mas e aí? Depende do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente deseja, do momento, do quê? Se alguém souber explicar, por favor.
Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau! Mua!